e chamando mais um professor. Então, neste momento, eu convido o professor Dr. Emanuel Gomes Ciolac para proferir a palestra intitulada Impacto da Inatividade Física durante a Pandemia e Estratégias de Intervenção Remota. Dr. Emanuel possui graduação em Educação Física pela Faculdade de Educação Física de Santo André, FEFISA, mestre e doutor em Ciências na USP e livre-docente em Fisiologia do Exercício UNESP. Professor associado da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, UNESP, coordenador do Laboratório de Pesquisa em Exercício Físico e Doenças Crônicas, LEDOC e UNESP. Doutor Emanuel, muito bem-vindo, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Dizer a você que após sua palestra nós teremos um momento onde nós estaremos, então, interagindo para responder os questionamentos do público, e esse momento será mediado pelo moderador Maicon Souza Pegorari, que é professor do curso de Fisioterapia da Universidade Federal do Amapá e também membro pesquisador do NEPESC. Então, fique à vontade e uma boa palestra. Boa tarde a todas e todos, né? Um prazer enorme estar aqui com vocês. Vocês me escutam bem? Me ouvem bem? Sim, Emanuel. Agradeço também ao convite do pessoal do NEPESC, né, para estar falando aqui um pouquinho sobre a minha especialidade, que é sobre atividade física, né, e aqui especificamente durante esse processo de Covid-19 para a população idosa, né, e espero contribuir um pouquinho aí com o evento de vocês. Vou iniciar aqui a minha apresentação. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o impacto da inatividade física durante a pandemia, né, e quais estratégias que a gente tem para trabalhar de maneira remota com essa população idosa, né. Mas antes de a gente iniciar falando especificamente sobre o assunto principal, né, aqui nessa palestra, acho que vale a pena a gente reforçar um pouquinho de alguns aspectos do envelhecimento e do papel profilático e terapêutico, né, na promoção de saúde e da atividade física ao longo do envelhecimento, né. Então, a gente está passando por um envelhecimento populacional em todos os países do planeta Terra, né, onde, por exemplo, aqui no Brasil, pela primeira vez, a população de idosos está maior do que a população de crianças, né. Então, a gente tem aqui na figura do mapa global, né, quanto mais escuro, maior a prevalência de pessoas acima de 65 anos, e a gente vê aqui que o Brasil aqui está entre os mais prevalentes nessa faixa etária, né? E com o passar dos anos, a expectativa é que chegue a 22%, né, em 2050, onde nós vamos ter 1,9 milhões de idosos. Então, quase que dobrando a prevalência da população idosa de onde a gente está hoje, lá para daqui a 30 anos à frente. E em 2060, aumentando ainda mais. E quando a gente pensa no envelhecimento, a gente tem, indevitavelmente, algumas perdas relacionadas à idade, né? Perdas principalmente do ponto de vista fisiológico, né, que a gente vai diminuindo a capacidade de produção de energia, nossas capacidades cardiorrespiratórias, musculoesquelética, nossos sistemas fisiológicos como um todo vão diminuindo a sua função, né. Só que o que acontece no envelhecimento natural? Apenas parte da perda que acontece ao longo da nossa vida é parte exclusiva do processo de envelhecimento celular em si. A gente tem inúmeros outros fatores externos que acabam diminuindo, aumentando ainda mais essa perda que acontece com o envelhecimento. E quanto mais a gente tentar controlar esses fatores não relacionados à idade fisiológica em si, melhor. Então, aqui do lado direito aí de vocês, a gente tem alguns fatores comportamentais que a gente pode tentar controlar ao longo da vida para diminuir os riscos de eu ficar um idoso mais debilitado, mais dependente, com mais doenças crônicas. Então, uma delas ali
a obesidade, então todo mundo sabe qual que é o impacto da obesidade para a saúde física da pessoa, né? Mas o impacto principal está associado à saúde cardiometabólica, né? E conforme a gente vai ficando mais velho, que a gente vai perdendo força muscular, perdendo massa óssea, quanto mais peso eu precisar carregar na minha vida, eu vou ter um prejuízo também para o meu sistema músculo-esquelético. Então, quanto mais a gente tentar prevenir a obesidade e as doenças que são inerentes a ela, melhor para o meu processo de envelhecimento, né? A gente também tem o tabaco e drogas lícitas e ilícitas, né? O uso excessivo de álcool, o uso excessivo de remédios e as drogas ilícitas também, que acabam prejudicando o nosso processo de envelhecimento. A alimentação é outro aspecto que, quanto mais a gente puder controlar, ter um regrada de frutas, vegetais, né? Pouca gordura, principalmente da gordura saturada, vai minimizar o impacto no processo de envelhecimento também. E que a gente vai falar mais fortemente hoje aqui, o sedentarismo e a atividade física, né? Então, quanto mais eu me manter fisicamente ativo durante o meu processo de envelhecimento, melhor para eu tentar minimizar o impacto ao longo do envelhecimento. Quanto menos eu ocupar minhas horas do dia com comportamento sedentário, vendo televisão, parado mexendo no celular, trabalhando no computador, quanto menos tempo eu ficar com comportamento sedentário, melhor também para o meu processo de envelhecimento. Especificamente com relação à atividade física e ao exercício físico, né, que acontece conforme a gente vai envelhecendo. Então, primeiro, a partir da terceira década de vida em diante ali, a gente tem uma perda das capacidades físicas, especificamente da capacidade musculoesquelética e cardiorrespiratória. Essa perda da capacidade musculoesquelética está associada à perda do número de unidades motoras que a gente tem no músculo, tecido muscular, né? E por aspectos neuromotores também, neurais, que vão fazer o controle ali do meu músculo esquelético. E da capacidade cardiorrespiratória, além de aspectos periféricos que acontecem no próprio músculo, a gente tem aspectos centrais, diminuição no débito cardíaco, o enrijecimento das artérias do nosso corpo, acaba prejudicando também a demanda de oxigênio para os tecidos que vão ser utilizados durante a atividade física, diminuindo a capacidade cardiorrespiratória. Essas diminuições aqui, do meu lado esquerdo, da capacidade física, acabam prejudicando também alguns fatores de risco. Então, quanto menos massa muscular eu vou tendo ao longo da minha vida, eu vou diminuindo o meu metabolismo basal, né? Com a diminuição do metabolismo basal, a mesma energia que eu consumo para manter o meu peso corporal vai precisar ser diminuída também. Então, ao longo do envelhecimento, se eu não fizer nada para tentar combater a perda de massa óssea ou para não reduzir o nível de atividade física, eu vou precisar comer cada vez menos para manter o mesmo peso corporal. E aí a gente, se conseguir manter o peso corporal, quando tiver na idade acima de 70, 80 anos, a gente pode entrar num processo que a gente chama de não consumir os nutrientes adequados para manter a nossa demanda. Ou, se a gente consumir mais aquilo que a gente precisa, a gente vai para o processo de obesidade. Junto com isso também, a gente tem prejudicado o nosso metabolismo muscular, né? Quanto menos tecido muscular também a gente vai tendo, a gente vai diminuindo a sensibilidade à insulina, estando mais propenso, por exemplo, ao diabetes. Tendo um desequilíbrio metabólico também entre consumo e gasto energético, a gente está mais propenso à obesidade. E principalmente aquela obesidade intraabdominal vai levar a uma série de doenças cardiometabólicas, cardiovasculares também. Tá? Essas três variáveis em conjunto, elas se interconectam, né, e acabam nos predispondo a uma maior prevalência de doenças crônicas. Diabetes do tipo 2,
doenças cardiovasculares, hipertensão arterial, né? Alguns tipos de cânceres, tem pelo menos uns 5 tipos de cânceres que são sabidamente prevenidos com manutenção do nível de atividade física, com uma capacidade física adequada, além da minha saúde óssea. A gente não pode esquecer também que tanto baixos níveis de atividade física, né, como os fatores inerentes às minhas doenças crônicas podem levar a alguns aspectos psicológicos importantes, diminuindo o meu estado de humor e podendo levar também a quadros de depressão, né. Tudo isso em conjunto aumenta o meu risco de morrer prematuramente, né. Então, as pessoas que não praticam atividade física ao longo da vida, tem inúmeros estudos aí demonstrando que a mortalidade precoce é maior comparado com aquelas que são fisicamente ativas, que são bem condicionadas ao longo da vida. Especificamente com relação àquelas doenças do slide anterior, né, fazer menos de 150 minutos, 5 dias por semana, de atividade física moderada, ou 75 minutos de atividade física vigorosa por semana, que são as recomendações da Organização Mundial de Saúde, está associado a um risco de 5,8% a mais de doença coronária, de 7,2% a mais de diabetes do tipo 2, de 10% a mais de câncer de mama, de 10,5% de câncer de colo e intestino e de quase 10% a mais de mortalidade geral, né? No ano de 2018, 5,3 milhões de mortes em todo o mundo foram atribuídos a níveis insuficientes de atividade física, ou seja, menos de 150 minutos por semana de atividade moderada, menos de 75 minutos por semana de atividade física vigorosa, ou uma combinação dos dois, né? Eu me tornando fisicamente ativo, se a gente eliminasse, né, o sedentarismo ou o nível insuficiente de atividade física da face da Terra, se toda a população da Terra fosse fisicamente ativa, a gente teria uma redução, na América, por exemplo, de 13,1% do total de mortes por ano, na Europa, de 14,5%, na África, de 16,5%. Né, levando em consideração todos os continentes do planeta, em torno de 15% de mortes por ano poderiam ser evitadas se toda a população do planeta seguissem as recomendações mínimas de atividade física. E uma coisa importante, né, que esse aspecto profilático associado a doenças crônicas e mortalidade podem ser conseguidos mesmo se eu nunca fiz atividade física na minha vida, eu vou começar mais lá para frente, depois dos 50, dos 60 anos de idade. Então, esse gráfico aqui, ele mostra para a gente um resumo de 3 estudos distintos. São todos estudos de coorte, né, onde fizeram um teste cardiopulmonar em indivíduos que tinham mais de 55 anos, entre 55 e 70 anos no início do segmento. E acompanharam esses indivíduos por 10 a 15 anos de segmento e fizeram de novo um teste cardiopulmonar, né, o teste 10 anos depois, e aí continuaram acompanhando por mais 10 anos esses indivíduos, né. Então, tiveram 2 testes realizados no intervalo de 10 anos, o primeiro teste entre 55 e 70 anos, o segundo teste 10 anos após esse primeiro, e os indivíduos foram acompanhados por mais 10 anos, então, seja, 20 anos de segmento. E aí, esses indivíduos acabaram sendo classificados em 4 grupos distintos. O primeiro grupo, aqueles que eram fisicamente ativos no primeiro teste, que eram bem condicionados, né? Ou seja, praticavam atividade física de maneira regular durante o primeiro teste, e perderam a sua capacidade física no segundo teste, que é o grupo FIT to Unfit. Um outro grupo, aqueles que eram condicionados e continuaram fisicamente bem condicionados no segundo teste, que é aqueles que se mantiveram condicionados, o primeiro grupo de 3 ali. Um terceiro grupo é aqueles que eram descondicionados, mas no segundo teste eles se classificaram como bem condicionados, né?
muito provavelmente porque eles passaram a realizar um programa de exercício físico para melhorar o seu condicionamento físico ao longo desse segmento. E o último grupo, aqueles que eram descondicionados no primeiro teste e no segundo teste. E aí foi feito o risco relativo de morte de acordo com essa classificação. Então, quem teve o menor risco de morrer? Aqueles que eram bem condicionados no primeiro teste e continuaram bem condicionados 10 anos depois. Não houve diferença significativa entre quem era bem condicionado e perdeu o condicionamento, comparado com aqueles que eram descondicionados e melhoraram o condicionamento. E como era de se esperar, a pior risco de morte foi para aqueles que eram descondicionados e continuaram descondicionados, né? Tem um risco de 1 aqui, né? Então, eu me manter fisicamente ativo ao longo da minha vida é a melhor figura que a gente precisa ter para a nossa promoção de saúde. Mas, se por algum motivo eu comecei a praticar atividade física mais tarde, depois dos 50, depois dos 60, não tem problema, que eu vou continuar tendo os benefícios para a minha saúde, inclusive associados à redução da mortalidade precoce. Dada essa introdução, né, a gente vai entrar agora no âmbito principal da aula, que é relacionado ao que aconteceu durante o Covid-19. Então, lá em março do ano passado, né, foi decretada a pandemia, onde teve um enorme número de casos em todo o mundo. E o Brasil, um dos piores países com relação tanto ao número de casos quanto ao número de mortes, né? Então, a gente tem, desde o início da pandemia, um crescente, um número muito alto de casos, né? Mais de 16 milhões de pessoas. A gente sabe que isso está subestimado por conta do baixo número de testes, né? E um número elevadíssimo também de mortes, mais de 450 mil mortes até o dia de hoje, né? Quando a gente faz a comparação do Brasil com os restantes dos países do mundo, ele está sempre liderando, tanto em número de casos, a gente tem aqui o mapa do lado esquerdo, né? Quanto mais escuro, pior a prevalência associado a 1 milhão de pessoas, né? A prevalência per capita, e aqui do lado direito também o número de mortes associado a prevalência per capita, o número de mortes por 1 milhão de pessoas. Então, tanto no número de mortes quanto no número de casos, o Brasil lidera entre os 10 primeiros países do mundo por milhão de habitantes, né? E embora a gente tenha tido uma queda recente aqui, desculpa, a cachorra está latindo aí, faz parte desses tempos, nas aulas, nos tempos de pandemia, né? Então, embora aqui do lado direito a gente veja uma queda no número de mortes nas últimas semanas, né, mas esse número de mortes está seguido por uma estabilização, né, em números patamares bem altos, em torno de 1.700 a 2.000 mortes por dia. Enquanto que o número de casos continuou aumentando, deu uma leve estabilizada, mas continua ainda subindo. E, dentre as estratégias de prevenção, para a gente tentar tanto diminuir o número de casos e, como consequência, diminuindo o número de casos, diminuir a mortalidade, a gente tem as estratégias não farmacológicas muito bem divulgadas aí na mídia. Então, a gente tem que manter o distanciamento entre as pessoas, fazer o uso de máscara, de preferência, uma máscara adequada que realmente proteja, fazer uma boa higiene das mãos, né? Caso eu toque alguma superfície que, porventura, possa estar contaminada, não tocar a minha mão com as mucosas, né? E evitar aglomerações, ficar em ambientes fechados com outras pessoas. E agora, né, mais recentemente, desde o início do ano, a vacinação. Então, são todas as estratégias de prevenção que a gente pode utilizar para tentar minimizar o número de casos de Covid-19 e, consequentemente, a mortalidade.
Como a vacinação é mais recente, a gente ainda está longe de atingir uma imunidade de rebanho através dela, né? Manter o distanciamento social e todas as outras ferramentas, incluindo não se aglomerar, não ficar em ambientes fechados com outras pessoas sem a devida proteção, continua sendo recomendado. Só o que acontece com essas recomendações, né? A literatura vem mostrando para a gente consistentemente, desde junho do ano passado, que as medidas utilizadas para restringir a mobilidade, né, para diminuir, que a gente precisa diminuir a disseminação do vírus, levaram ao aumento da inatividade física, né? Então, por aqui, o primeiro estudo que foi publicado com relação a isso foi um estudo feito com um inquérito pela internet, pegando mais de 20 mil pessoas em todo o planeta, inquérito em português, em inglês e espanhol, né? E observou que nos primeiros 2 meses, né, de confinamento, né, das estratégias de lockdown, vamos dizer assim, houve uma redução de 33% no nível de atividade física vigorosa e moderada e de 34% na caminhada, levando em consideração as 3 tipos de atividade, caminhada, atividades moderadas, não tirando a caminhada e atividades vigorosas, de 33,5%. Né? Então, a média da população estudada diminuiu de 108 minutos por semana para 72 minutos por semana de atividade física, um nível muito baixo, né? E, além disso, também teve piora de hábitos alimentares. Depois desse estudo, vieram inúmeros outros estudos mostrando essa mesma situação, tanto em populações com doenças crônicas, então a gente tem estudo com indivíduos com diabetes, com insuficiência cardíaca, populações clínicas específicas, né, com cirurgia bariátrica, né, e eu queria chamar a atenção aqui por um que foi publicado recentemente, feito com a população brasileira, que observou durante a primeira onda do Covid-19 aqui no Brasil. Então, foi um inquérito feito ali entre junho e agosto, né, do ano passado, onde incluiu quase que 40 mil pessoas de diferentes faixas etárias, né, incluindo indivíduos idosos. E comparou como eles eram antes da pandemia com depois da pandemia. Então, a gente vê primeiro já um quadro preocupante, e a gente pensando aqui nos indivíduos acima de 60 anos também, que apenas 18,5% atingiam as recomendações mínimas de atividade física antes da pandemia. Então, antes da pandemia, o número de pessoas atingindo o mínimo recomendado já era muito pequeno. Tá? E o que aconteceu depois desses primeiros 3 meses, durante essa primeira onda? Houve uma incidência, ou seja, desse número inicial aqui, houve um aumento na população idosa, que é o nosso foco principal aqui, de 64% do nível de inatividade física, de ser classificado como insuficientemente ativo, ou seja, fazer menos de 150 minutos de atividade moderada ou menos de 75 minutos de atividade vigorosa por semana. E, além disso, houve um aumento do tempo excessivo de tela, de ficar 4 horas ou mais na frente da TV ou na frente do computador ou tablet, né? Então, houve um aumento de 29,8% e de 24,5% na incidência desse tempo de tela excessivo, né? Então, aí a gente vem com 2 perguntas para a gente tentar responder desse ponto em diante aqui da palestra. A primeira delas, né, qual que é o impacto da atividade física ou da inatividade física para a pandemia de Covid-19. E a segunda delas é qual o impacto do aumento da inatividade física durante a pandemia de Covid-19. Então, a primeira delas está mais associada com aquela primeira tabela do slide anterior, né? Então, uma grande prevalência de uma população fisicamente inativa. Pessoas fisicamente ativas, a prevalência é muito pequena. Qual o impacto disso para a pandemia de Covid-19? E a segunda, dos slides anteriores, com aquela
aumento da inatividade física, com a redução no nível de atividade física, o que isso pode impactar, não só na Covid-19, mas para a saúde da população, principalmente da população idosa. Então, primeiro, para a gente tentar responder a primeira pergunta, eu trago esse estudo aqui, que foi publicado recentemente no British Journal of Sports Medicine, né, que mostrou em mais de 48 mil pessoas qual foi o risco para internação, para ser internado em UTI e para mortalidade por Covid-19. Né? Então, e foi incluído nesse estudo, esses 48 mil indivíduos incluídos eram indivíduos que, durante março de 2018 a março de 2020, passaram por, no mínimo, 2 avaliações na clínica onde é conduzido esse estudo de corte, né? E dentro dessas avaliações incluía a mensuração do nível de atividade física. E aí esses indivíduos foram classificados em 3 grupos. Aqueles que, dentro dessas 3 avaliações, eles se mantiveram constantemente ativos, ou seja, a média das avaliações, eles tinham mais de 150 minutos de atividade moderada por semana, ou mais de 75 minutos de atividade vigorosa por semana. Aqueles que eram constantemente inativos, tinham menos de 10 minutos por semana de atividade física diária, e aqueles que eram insuficientemente ativos, que tinham entre 10 minutos e 150 minutos de atividade. Então, eles faziam menos que o recomendado, mas eles faziam mais do que aqueles que eram completamente inativos, né? E o risco de hospitalização foi 2,26 vezes maior para aqueles que eram inativos comparado com os que eram ativos. 1,73 o risco de, em ser internado, ir para a UTI, e 2,5 vezes maior o risco de morte por Covid-19, entre ser inativo e ser fisicamente ativo. A mesma coisa, só que num grau menor, comparando quem era inativo e quem era insuficientemente ativo. Então, a hospitalização, 1,2 vezes menor o risco, se eu for pelo menos insuficientemente ativo, né? O risco de UTI não foi estatisticamente significante, né? Mas o de mortalidade também foi. Então, tinha 32% de chance a mais de morrer pela Covid-19 quem é inativo comparado com quem é insuficientemente ativo. Além desses estudos, tem outros estudos na Espanha, na Coreia do Sul, tem estudo até de colegas nossos aqui do Brasil, pessoal de São Paulo, junto com o pessoal de Minas, que fizeram também por inquérito pela internet, mostrando que pelo menos o risco de hospitalização diminui, e alguns deles mostrando que também diminui o risco de mortalidade, embora esses 2 estudos aqui, o da Espanha e o da Coreia do Sul, tenham alguns vieses importantes, né? Não são tão robustos, os achados não são tão robustos quanto esses daqui. Mas em ambos os casos, vale a pena lembrar que são estudos observacionais, né? Então, a gente acredita que eles dão uma sugestão, né, de que eu posso diminuir a chance de ter um quadro grave de Covid-19 eu tendo níveis adequados de atividade física. Além disso, né, é importante a gente ressaltar que tem alguns estudos que ainda não foram publicados, um nosso que ainda está em fase de elaboração e outro também de um pessoal de São Paulo, do Hospital das Clínicas, que está em pré-print, mostrando que quando a gente considera somente indivíduos que são internados, parece que esse efeito da atividade física desaparece, né? Então, todos aqueles estudos anteriores incluíram indivíduos que adquiriram Covid-19, mas que não foram obrigatoriamente internados, né? Então, tem indivíduos que tiveram quadro leve, quadro moderado, quadro grave, precisando de internação. Quando a gente, em 2 estudos, esse nosso e o outro do pessoal do Hospital das Clínicas, quando pega só pessoal que precisou de internação, né, então os quadros graves, né, o nível de atividade física não influenciou, né, nenhum desfecho intra-hospitalar.
qualquer evento dentro do hospital e de mortalidade dentro do hospital. Mas vale ressaltar que nesses 2 estudos, tanto o nosso, que ainda não está disponibilizado, são dados que ainda estão em fase de escrita, quanto desse que está disponibilizado em pré-print, né, o nível de atividade física das pessoas incluídas não era alto, né? Então era moderado para baixo. Então pode ser também um viés desses 2 estudos aí. E por fim, né, a atividade física ela pode também ter um aspecto profilático, agindo indiretamente em outras comorbidades. Então, a gente tem aqui uma série de fatores de risco, né, para a Covid-19, quando um elevado IMC, a idade elevada, a atividade física não vai influenciar a idade, mas influencia no IMC, influencia em algumas doenças crônicas, como diabetes, né, como a doença cardiovascular, e eu me mantendo fisicamente ativo, não deixando eu desenvolver, por meio não só da atividade física, mas por outros aspectos de saúde, ganhando peso corporal, não deixando ganhar peso corporal, não piorando a minha saúde cardiometabólica, a inatividade física também influencia de maneira indireta os desfechos da Covid-19. Tá? Como que a gente pode fazer para tentar combater isso? Antes da gente falar sobre isso, vamos tentar ver o que acontece com a redução da atividade física durante a pandemia, que foi mostrado anteriormente também. Então, lembra que há alguns estudos mostrando pelo menos 33% de redução do nível de atividade física nos primeiros meses, aqueles primeiros 4 meses de pandemia. Essa redução de atividade física ela pode trazer inúmeros malefícios, especialmente para a população mais velha. Dentro desses malefícios, a gente tem alguns relacionados à saúde cardiometabólica, né? Então, diminuição da sensibilidade à insulina, então ficar apenas 10 dias com um nível de atividade física muito sedentário, eu pioro bastante a minha sensibilidade à insulina, eu vai me predispor a desenvolver diabetes, por exemplo, a desenvolver também aterosclerose, né? Aumenta o número de citocinas inflamatórias, me predispondo a ter um maior risco cardiovascular, piora o meu perfil lipídico, né? Diminui o controle da pressão arterial, ou seja, a chance de eu aumentar meus níveis pressóricos aumenta, tem impacto também para a minha frequência cardíaca, para a minha função endotelial e para a minha capacidade física. Dependendo do tempo que eu ficar, vou piorar minha capacidade cardiorrespiratória, minha capacidade musculoesquelética e também a minha qualidade de vida, né? Tudo isso em conjunto pode, se eu já tenho uma doença crônica, vai piorar o controle dessa doença. Então, eu ficar fisicamente inativo, se eu já tenho uma doença de base, vai piorar esse controle da minha doença. Vai fazer com que eu tome mais medicamento para controlar a minha pressão, que eu tome mais medicamento para controlar o meu diabetes, e assim por diante, né? E pode, né, como consequência mais ali na frente, já num tempo mais prolongado, aumentar a minha morbidade e a minha mortalidade. Entrando especificamente num estudo nosso de revisão que a gente fez, a gente demonstrou qual seria o risco dessa inatividade física para os indivíduos com diabetes. Antes de a gente mostrar esse risco, vamos entender a relação entre diabetes e Covid-19. Então, primeiro, né, que a Covid-19, os indivíduos com diabetes, ele tem um risco aumentado de desenvolver a Covid-19 e os quadros graves da Covid-19. Dos quadros graves, 10% das pessoas que precisaram de internação são diabéticas. É a segunda maior comorbidade, né? E essa risco pode ser influenciado pelo controle glicêmico. Então, indivíduos diabéticos que têm um pobre controle glicêmico, que tem uma glicemia de jejum maior que 180 miligramas por decilitro, tiveram um pior prognóstico durante a internação. Então, tiveram um aumento
de inúmeros marcadores, linfopenia, neutrófilos leucócitos, proteína C reativa, D-dímer, e uma maior incidência de uma baixa saturação de oxigênio comparados com aqueles que tinham um bom controle glicêmico. Além disso, eles tiveram uma maior severidade, associado a maior quantidade de lesão cardíaca, de lesão hepática, de choque séptico e de síndrome respiratória aguda. E também eles morreram mais quando comparados com aqueles que tinham a glicose bem controlada. Mesmo sendo diabéticos, tinham uma glicose bem controlada, né? Tiveram um melhor prognóstico com relação a todas essas variáveis. E aí, então, a gente estimou o quanto que aquela redução de atividade física poderia impactar a população com diabetes, tanto a incidência, para quem não tem, quanto a mortalidade, para quem tem. Então, se a gente mantiver aquela redução que foi mostrada em um dos estudos, de 33,5% por um período relativamente prolongado, né? O que pode acontecer com o número de casos de diabetes ao longo do tempo? Aumentar em 11,1 milhões por ano. Né? E o que pode acontecer em relação às mortes atribuídas à diabetes? Aumentar também em 1,7 milhões por ano. Então, se nada for feito para tentar reverter aquela inatividade física, que as estratégias para diminuir a disseminação do vírus levaram, eu vou ter, no caso específico da diabetes, uma maior incidência e uma maior mortalidade. Né? Colegas nossos do Hospital das Clínicas mostraram algo parecido em relação a doenças cardiovasculares. Então, aqui, em relação a aumento no nível de inatividade física, se aumentar em 10% o nível de inatividade física comparado ao que é hoje, o quanto que aumenta tanto o número de casos quanto a mortalidade. Conforme se aumentar para 25%, aumenta ainda mais o número de casos de doenças cardiovasculares e o de mortalidade por doenças cardiovasculares. Se a redução do nível de atividade física for de 50%, perdurar por um período prolongado, o número de casos de doenças cardiovasculares estimados e a mortalidade também aumenta ainda mais. Dado isso, o que a gente pode fazer de maneira segura durante a pandemia para tentar combater esse quadro que foi demonstrado até agora, né? Uma maneira muito segura é eu me manter fisicamente ativo dentro de casa. Então, fazer atividade física dentro de casa, monitorado por um profissional, ou até mesmo sem a monitoração, desde que seja passado algo educativo antes, é seguro e é efetivo para minimizar os impactos da inatividade física, para eu me manter fisicamente ativo, para eu manter níveis adequados de força muscular, de capacidade física, para eu controlar as variáveis cardiometabólicas inerentes à inatividade física. Né? Então, nesse estudo nosso, que foi publicado no final do ano passado, especificamente relacionado a diabetes, a gente observou que atividade física realizada em domicílio, controlada à distância ou não supervisionado, diminuiu o risco, é seguro e é saudável em indivíduos pós-infarto, indivíduos com diabetes do tipo 2 gestacional, com indivíduos com hipertensão e indivíduos idosos também. Especificamente com indivíduos idosos, tem uma meta-análise bem fresquinha, bem recente, né, que viu o efeito dos estudos que analisaram o efeito do treinamento domiciliar não supervisionado em idosos vivendo na comunidade. Então, o treinamento resistido não supervisionado só foi passada a orientação de como as pessoas fazerem, ou por vídeo, ou por cartilha, né, ou por um programa educacional antes, e foi orientado que as pessoas fizessem por conta
a atividade física resistida, o exercício da musculação, né, com peso corporal, com implementos que podem ser utilizados em casa, foi seguro, não demonstrou uma incidência preocupante de lesões, né, de machucados, né, e aumentou a força muscular, aumentou a habilidade para sentar e levantar de uma cadeira, do teste de sentar e levantar, melhorou o equilíbrio, né? Então são os 3 efeitos principais, e as sugestões, né, que ainda não foram tão robustas, mas que pode acontecer, diminuir o risco de queda e de melhorar a qualidade de vida dessa população idosa. Então, eu fazer exercício físico, no caso aqui, treinamento resistido, dentro de casa, mesmo que não seja com a supervisão direta, né, é seguro e é efetivo para a população idosa. Nós aqui no grupo, nós tivemos experiência fazendo o controle do exercício em casa através do celular, através do WhatsApp do celular com a população idosa. Então, foi um TCC de um aluno nosso, esse trabalho aqui que está disponibilizado em pré-print, onde a gente analisou o efeito de uma sessão de exercício resistido realizado em casa. Então, foi feito agachamento, desenvolvimento com cabo de vassoura, né, flexão de braço na parede, a dorsiflexão plantar dos pés, a remada com cabo de vassoura e o levantamento terra com cabo de vassoura, com orientação via celular individual pelo aluno. Foi feito um inquérito, um questionário, para medir o humor desses indivíduos, num dia que eles não fizeram atividade física e no dia que eles fizeram essa atividade física. Então, comparando o dia que eles não fizeram com o dia que eles fizeram a atividade física, foi observada, após a sessão de exercício físico, uma redução na tensão, na depressão, na raiva, um aumento no vigor e uma diminuição na confusão mental da população idosa. Então, além de eles conseguirem realizar o exercício com a utilização da ferramenta celular, né, foi seguro e foi efetivo para a saúde mental desses idosos. Só que a gente tem um problema com esse tipo de estratégia remota, né? Então, primeiro, nem todo idoso tem um equipamento para a gente passar essa orientação para ele. Mesmo que ele tenha, nesse tipo de orientação remota, a gente precisa ter uma boa internet, né, para ter o vídeo da pessoa que está demonstrando e também para a pessoa que está orientando a aula observar o idoso para saber se ele está fazendo certo e assim orientando, né? E na população idosa, muitas vezes ainda não tem tanta habilidade com o aparelho, né? Vou mostrar alguma experiência que a gente tem com um projeto de extensão nosso também, principalmente a população de baixa renda, né? Ou não tem o aparelho, né? Ou não tem a internet para usar no aparelho, ou não sabe utilizar adequadamente o aparelho, não tem o WhatsApp para ser utilizado no aparelho. Como isso, o que a gente vê como uma estratégia viável? Programas educacionais, né? Eu educar o indivíduo para ser fisicamente ativo tem demonstrado na literatura que aumenta o nível de atividade física, aumenta a capacidade física, em algumas doenças onde foi investigado esse tipo de estratégia, melhora o controle da doença também. Então, eu trago aqui para vocês também uma experiência nossa, foi um mestrado do Messias, né, está publicado lá no BMC Musculoskeletal Disorders, onde a gente viu o efeito de um programa educacional em indivíduos que tinham osteoartrose de joelho, né? Então, foram incluídos 300 indivíduos randomizados para um grupo educacional e para um grupo controle. O grupo controle, ele continuou com o segmento convencional pelo médico dele, né? Então, só fazia todo o atendimento clínico pelo médico, enquanto que o grupo educacional teve uma intervenção interdisciplinar, intervenção com um profissional de educação física, ensinando
como que se faz atividade física, como que ele pode fazer atividade física na casa dele ou em qualquer outro ambiente de maneira segura, de maneira efetiva, e também mostrando qual que é o papel da atividade física para a saúde geral e relacionado à doença. E também teve intervenção com nutricionista para controle de peso, com fisioterapeuta para diminuição de quadros álgicos, de quadros de dor, né? Então, foi uma intervenção interdisciplinar. E todos os profissionais incluídos, né, reforçavam a importância da atividade física. Então, embora o profissional de educação física é o que dava a ênfase para esse assunto, todos os outros profissionais, ao final da sua intervenção educacional, reforçava a importância da atividade física. Então, o carro-chefe do programa educacional era atingir a quantidade mínima recomendada de atividade física. Né? O que foi encontrado após um ano de segmento? Né? Então, o grupo intervenção diminuiu o IMC comparado com o grupo controle. Não vou mostrar aqui, mas o nível de atividade física, depois de um ano, também foi aumentado no grupo intervenção com o grupo controle. E o grupo intervenção, que fez o programa educacional, aumentou o desempenho no teste de sentar e alcançar, no teste de sentar e levantar, no teste do TUG, né? E no teste de subir e descer escadas. Enquanto que o grupo controle, o acompanhamento apenas pelo profissional ortopedista, não resultou em melhora nenhuma ao longo de 12 meses. Esse trabalho continuou por 2 anos e mais 4 anos, eu não tenho os dados aqui para mostrar, mas o aumento do nível de atividade física e o efeito para capacidade funcional, sentar e levantar, TUG, subir e descer escadas, perdurou mesmo após 4 anos essa intervenção educacional. Né? Aqui também a gente tem uma experiência com o projeto Ativa Melhor Idade, que é um projeto que a gente faz em parceria com algumas ONGs aqui da cidade de Bauru, onde antes da pandemia, né, a gente atendia essas idosas em 4 núcleos diferentes aqui da cidade de Bauru, onde 2 vezes por semana a gente promovia uma sessão de exercício físico e esporadicamente, em alguns momentos ao longo do ano, a gente fazia palestras educacionais, palestras com relação aos benefícios da atividade física, palestras com relação ao benefício de uma boa alimentação, com relação ao bom controle do uso dos medicamentos que elas fazem, né? E palestras educacionais como um todo. Mas o foco principal nosso também era promover a atividade física por meio dessas palestras, fazer com que elas não ficassem simplesmente restritas às sessões 2 vezes por semana, mas que elas fizessem atividade todos os dias na sua casa, na praça, no parque, onde elas pudessem fazer. Né? Com a pandemia, o que a gente precisou fazer? A gente teve que interromper esses encontros semanais. E aí a gente foi fazer encontros de maneira remota, né? Primeira dificuldade nossa ali. Antes da pandemia, né, a gente tinha em torno de 130 indivíduos participando desse programa, né? Com a pandemia, né, as pessoas que conseguiam responder aos nossos contatos, seja pelo telefone, seja pela internet, diminuiu drasticamente, de 130 para só 55. E desses 55, a gente tinha os indivíduos que podiam pegar as orientações através de um grupo de WhatsApp, né? E os indivíduos que não tinham o WhatsApp e às vezes não tinham nem o celular, que eram todos indivíduos de baixa renda, né? Então a gente não conseguia passar a orientação de maneira simultânea para elas ou de maneira constante. Então, para esses indivíduos aí que foram para o grupo controle, né? Então,
Antes do início da pandemia, eles receberam toda aquela intervenção educacional e também uma cartilha que eles levaram para casa com possíveis exercícios que eles podiam fazer em casa com segurança. Já o grupo intervenção, eles receberam através do WhatsApp, né, vídeos de exercício para serem realizados em casa. Então, a gente montou ali uma plataforma no YouTube, né, eu disponibilizava os vídeos e diariamente a gente disponibilizava esses vídeos no grupo de WhatsApp. Olha, pessoal, hoje o exercício é tal, o vídeo está aqui, veja como vamos fazer igual a gente fazia na aula presencial, né? E foi assim ao longo desse 1 ano de pandemia. O que a gente observou com essa população? Tanto os que estavam ali dentro do grupo do WhatsApp, quanto aqueles que não estavam no grupo do WhatsApp, mas que levaram a cartilha para casa e participaram de todo o programa educacional antes, né? Diferente daqueles outros estudos onde houve redução do nível de atividade física, 12 meses depois, no início desse ano, a gente mediu nível de atividade física, qualidade e humor dessas pessoas. A gente não observou redução significativa em ambos os grupos, na caminhada e na atividade vigorosa, na atividade moderada, desculpa. Só houve redução na atividade vigorosa, né? Em ambos os grupos não houve piora ao longo desse 1 ano de pandemia na qualidade de vida e, pelo contrário, no humor houve até uma pequena melhora em alguns aspectos de humor após 12 meses, né? Algumas recomendações práticas, seja para atuar de maneira remota, seja para fazer o aspecto educacional que a gente tem que ter com essa população idosa. Então, primeiro a gente precisa conhecer esse indivíduo, conhecer seu estado de saúde, conhecer a condição física, para orientar adequadamente, seja por meio de estratégias educacionais, seja por meio de estratégias remotas, né? O que é importante? Qualquer atividade executada corretamente é melhor do que não fazer nada. Então, lembra daquele estudo anterior do pessoal lá dos Estados Unidos, que mesmo eu ser insuficientemente ativo, para Covid-19, por exemplo, foi melhor do que o indivíduo que era bem inativo, né? Então, fazer qualquer coisa, mesmo que eu não atinja o mínimo recomendado, é melhor do que não fazer nada, né? E o slogan agora da Organização Mundial de Saúde com relação ao nível de atividade física é qualquer movimento importa. Então, qualquer atividade moderada que eu faça vai ser importante para eu tentar minimizar os impactos do comportamento sedentário da inatividade física. Ao iniciar esse programa, que eu não estou acostumado a fazer antes, eu vou dar preferência para fazer atividades bem simples, né, que não exigem muitos objetos ou nenhum movimento ali mais difícil, principalmente para essa população idosa, né? E sempre tentar progredir gradativamente em relação ao volume, frequência e intensidade da atividade que está sendo recomendada. E, caso eu não tenha, aí já para o público mais idoso que vai fazer atividade física, que procure um profissional capacitado para orientar, caso ele não tenha a experiência prévia, não tenha uma outra ferramenta. Há muitos profissionais que estão trabalhando de maneira remota que podem auxiliar nessa orientação, né? Então, para a gente concluir, né, ser fisicamente ativo, então, ele pode prevenir e controlar inúmeras desordens associadas ao envelhecimento, incluindo, né, o risco de eu ter Covid grave, de hospitalização, de eu ir para UTI ou até mesmo de morrer. Então, parece que ser fisicamente ativo tem esse papel profilático. A inatividade física e o tempo sedentário aumentaram, isso é um fato, durante esse período de isolamento social, mas só que há estratégias que eu posso fazer de maneira remota, de maneira segura, para tentar combater essa inatividade física. Então, atividades utilizando plataformas remotas ou até mesmo programas educacionais, né? Também podem ser bem efetivos e seguros para eu tentar combater essa inatividade física, né? Deixo aqui os meus contatos. Quem conhecer um pouquinho mais sobre a gente pode entrar em contato e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar palestrando aqui nesse evento.
tarde, professor. Obrigado pela excelente palestra. É um prazer conhecê-lo, né, mesmo que desta maneira. Eu já venho acompanhando as atividades nas redes sociais, né, e a produção do grupo há algum tempo. Inclusive, sugiro que quem estiver aqui nos ouvindo que siga, né, as atividades do professor e do seu grupo, que são estudos, né, iniciativas muito interessantes e que vale a pena a gente acompanhar a produção do professor. De fato, a questão do distanciamento social, né, ela trouxe, né, uma série de impactos aí, e de fato estar em casa, né, especialmente para o idoso, né, e aí nós temos a questão da atividade física propriamente, né, e os seus benefícios, né, mas a gente se refere também em outros aspectos, né, como, por exemplo, a possibilidade do idoso manter, né, o seu vínculo, né, e as redes sociais, né, o seu vínculo de rede de suporte social, que ele mantinha ativamente, né, então não é necessária, não era somente a prática do exercício em si, né, mas o exercício também ele trazia uma série de outros benefícios que acabavam ali integrando, né, essa questão da rede e dessa questão da comunicação do indivíduo com o ambiente, que é muito importante. E, de fato, as questões relacionadas ao tempo, né, de inatividade física e também o tempo de comportamento sedentário, eu acho que todos aqui ficaram um pouco refletindo sobre isso, né, porque a gente tem passado muito tempo do dia, né, sentado, né, muito tempo do dia com tempo de tela. Então, especialmente se a gente considerar o envelhecimento como um processo, né, e como nós estamos, né, nos organizando em relação à prática de atividade física, mas especialmente também a questão do comportamento sedentário, né. O ideal seria, né, que ficássemos menos tempo sentado e talvez trabalhássemos em pé, né, seria uma estratégia que talvez pudesse... A recomendação atual, né, é que a cada 1, 2 horas no máximo que eu fique sentado, é que eu pare, interrompa e vou fazer ali pelo menos uns 15 minutinhos de uma atividade leve, né, então que eu não fique, que eu interrompa a cada 1 ou 2 horas, né, esse tempo sentado, não precisa fazer um exercício físico, mas que eu faça que eu me movimente de maneira leve, pelo menos uns 10, 15 minutos ali. Sim, com certeza. Professor, nós temos aqui tempo para algumas perguntas, e aí a primeira pergunta aqui, que eu acredito que o senhor também já tenha, de alguma maneira, esclarecido, é a pergunta da Caroline, que ela fala: olá, boa tarde, professor Emanuel, pensando na intervenção remota, quais ferramentas de baixo custo podemos utilizar para incentivar a prática de atividade física de forma segura para os idosos? E aí eu acho que essas ferramentas, elas incluem também a questão da própria avaliação, né? Então, como o senhor também trouxe os resultados dos estudos, né? Se fosse possível também comentar um pouquinho, né, sobre como essas avaliações também elas eram feitas de forma remota. Isso. As avaliações de maneira remota eram feitas para quem tinha o acesso ao celular através de Google Forms, né? Então eu mostrei só o aspecto do nível de atividade física, da qualidade de vida e do aspecto do humor, mas dentro desse questionário que a gente fazia, incluía também como que estava o estado de saúde, se melhorou, se piorou, se estava tomando medicamentos, se houve aumento de medicamentos, né, para acompanhar esses indivíduos. Então, foi tudo por meio ou de Google Forms, para quem poderia acessar a internet, ou para quem não poderia, através de telefone, né. De novo, a maior dificuldade, especificamente com a população que a gente trabalhou. A gente trabalhou com 2 populações distintas nesse período. Uma delas foi desse estudo
com a intervenção remota através do celular, que não era uma população de baixa renda. Então, eles tinham o celular com acesso à internet, então não foi difícil para esses idosos, né, fazerem a intervenção, a orientação de maneira remota. Então, foi feita pelo WhatsApp, a chamada de vídeo do WhatsApp, era feita a avaliação, era feita a anamnese, era feita a orientação do exercício, e o indivíduo idoso era orientado a posicionar o celular de uma maneira que o profissional que estava do outro lado observasse o movimento, né, para orientar as sessões de exercício. A outra foi por esse grupo maior do Ativa Melhor Idade, que já é uma população, além de ser um grupo maior, que já dificulta um pouquinho as chamadas individuais, né? Então aí teriam que ser chamadas em grupo, mas até agora a gente não conseguiu fazer chamadas em grupo por conta do aspecto da interação deles com as ferramentas digitais. Então eles não conseguiram, são pouquíssimos que conseguiram entrar no Google Meet ou em alguma outra plataforma para fazer chamada em grupo, né? Então, por isso que a gente optou por fazer o encaminhamento dos vídeos através de link do YouTube, onde eles recebiam pelo WhatsApp. E outra coisa, mesmo aqueles que estavam no grupo controle, né, alguns deles a gente tinha o contato o idoso não tinha o celular, mas às vezes o filho tinha. A gente caminhava para o filho passar para o pai, para a mãe ali, né? Então, a gente não sabe o quanto foi só o programa educacional ou se estava recebendo essas orientações também através do parente que estava ali próximo. Não sei se eu respondi a pergunta ali. Sim, não, com certeza. O professor Areolino, ele pergunta se acredita que a pandemia vai mudar para melhor o cenário da atividade física regular das pessoas no mundo, né? Se existe já, né, se já existia toda essa preocupação e isso se acentuou, né? Inclusive as iniciativas já tanto da Organização Mundial de Saúde e também aqui no Brasil, né? Acho que o grupo Celafix, o material que tem outras pessoas presentes, inclusive foi publicado na Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, são algumas dessas iniciativas, né? Então, o senhor acredita, né? Isso vai mudar? É um cenário incerto? Quais que são os principais desafios aí para os próximos anos? Então, o incentivo para a prática de atividade física vem aumentando constantemente já há um bom tempo, né? E mesmo ele tendo aumentado há um bom tempo, a gente vê relativamente constante a prevalência de inatividade física, né? Então, muita gente já sabe qual que é o benefício da atividade física, é reforçado às vezes pelo médico, pelo profissional que ele entra em contato, a mídia, inúmeras reportagens a gente viu ao longo desse período da importância de se manter fisicamente ativo durante esse período, né? Só que, do outro lado, a gente tem um ser humano que tem as suas barreiras para ficar fisicamente ativo. Se a gente tem barreiras para a utilização de máscara, para fazer distanciamento social, né, para fazer medidas mínimas para não pegar o vírus, né, eu acho que a gente tem que estudar ainda mais quais são essas barreiras, né, para tentar combatê-las e fazer com que mais gente fique cada vez mais fisicamente ativo. Eu acho que não só o fato da pandemia em si vai mudar isso, eu acho que a gente tem que ainda tentar ver os aspectos psicológicos, principalmente, que ainda embarreram as pessoas de fazer a atividade física, para a gente tentar combatê-los e tornar a nossa sociedade mais fisicamente ativa. Ok, com certeza a pandemia ela acabou ela ampliou, né, uma série de questões que já eram, né, discutidas há muito tempo, né, e isso, de certa maneira, vai fazer com que nós tenhamos, durante esse período e após também, né, uma série de cuidados aí e reforçar mesmo a atenção a respeito do que já vinha sendo colocado, né, e sensibilizado aí na adesão de vida. Sim. Uma coisa antes, eu acho que o que vai mudar para melhor, né, não na população em geral, mas com populações clínicas específicas, né, que a pandemia trouxe, e eu acho que vai ser um aspecto positivo que vai continuar,
de aumentar a adesão para programas de reabilitação, principalmente, seja reabilitação primária ou reabilitação secundária, porque muitos desses programas eram sempre feitos de maneira presencial. E com a pandemia, houve a necessidade de fazer ele de maneira remota, né? Com isso, de maneira remota, a gente pode atingir um número muito maior de pessoas. Então, isso eu acho que pode auxiliar a aumentar a adesão à prática de atividade física, aos programas de reabilitação ou o exercício físico em si. Mas, de novo, tem a pessoa do outro lado que tem que vencer a sua barreira. Não adianta somente a gente oferecer, ela tem que vencer a sua barreira de ser insuficientemente ativo. Com certeza, são perspectivas aí, né, da era digital e que vai ser um caminho que a gente acredita que vai ser sem volta, né? A gente vai precisar incorporar isso de alguma maneira, né, como já está acontecendo. Professor, nós estamos já com o tempo vencido, eu gostaria de agradecer mais uma vez, foi brilhante a sua palestra, foi muito importante a gente poder refletir aqui sobre todos esses aspectos, ficamos curiosos, vamos depois ler os estudos com calma, então, muito obrigado pela sua presença e a gente também espera contá-lo em momentos aí posteriores com a sua presença. Eu que agradeço mais uma vez, muito obrigado. Até mais, um abraço, obrigado. Obrigada, professor Emanuel, professor Mário.